E aí, turma, na aula de hoje nós vamos falar sobre os triângulos, né? Uma figura importante aí em todo o estudo da geometria. E vamos já aprender um pouquinho aqui sobre as suas características e sobre suas propriedades. Bom, primeiro a gente tem que saber reconhecer um triângulo, né? Triângulo é uma figura com três lados, três ângulos. E ele possui certas características, né? Certos elementos que formam o triângulo. Ele tem os vértices, que são os pontos de encontro dos lados. No caso ali nós temos o vértice A, o vértice B e o vértice C. Nós temos os lados, que são aí, nesse caso, o lado AB. Nós escrevemos AB e fazemos um traço aqui em cima. O lado AC e o lado BC. Nós temos os ângulos internos, que são as aberturas entre os dois lados, né? Eu marquei aqui esse com um tracinho, aquele com 2 e esse último com 3. Que nós podemos nomear de duas formas diferentes, né? Primeiro nós podemos chamar o ângulo A de BAC, porque ele começa no vértice B, vai até o vértice A e termina no vértice C. E eu sempre coloco o vértice que possui o ângulo que eu quero nomear no centro do nome, é a letra do meio, e coloco acento circunflexo nele. Também o ângulo ABC, que é o ângulo que está no vértice B, e o ângulo ACB, que é o ângulo que tem o vértice no C. Agora, eu posso chamar esses ângulos também simplesmente de ângulo A, uma letra maiúscula com acento circunflexo, ângulo B ou ângulo C, ok? Nós podemos então nomear esses ângulos também dessa forma. Aqui o ângulo A, aqui o ângulo B e aqui o ângulo C. Além desses, nós temos também o ângulo externo. O ângulo externo, ele é feito prolongando um dos lados do triângulo em cada vértice. E esse ângulo externo está marcado aqui de vermelho, olha. Eu vou fazer uma margem branca em volta dele. É esse ângulo aqui. E ele é feito com o prolongamento de um dos lados do triângulo. Esse ângulo é chamado de ângulo externo. O ângulo externo nós podemos nomeá-lo da seguinte forma, né? Geralmente ele aparece da seguinte forma. Enquanto o ângulo interno aparece com a letra maiúscula, o ângulo externo aparece com letra minúscula. Então é o ângulo externo Azinho, o ângulo externo Bzinho e o ângulo externo Czinho. Então ele está ali, olha. Posso fazer o ângulo externo do vértice B aqui, prolongando esse lado. Então, o ângulo externo está aqui. E posso fazer o ângulo externo do vértice C, prolongando esse lado, e ele está aqui. Agora, eu poderia também prolongar o outro lado, né? Ele vai prolongar desse lado aqui e fica aqui o ângulo externo. Ou eu posso prolongar esse lado e fica aqui o ângulo externo. Tanto faz, porque se você perceber, tanto um quanto o outro estão na mesma posição, eles são ângulos opostos pelo vértice. E por serem ângulos opostos pelo vértice, possuem a mesma medida. Então, nós temos aí que esses são os ângulos externos. Porém, para nós termos um triângulo, é necessário primeiro que ele obedeça à condição de existência de um triângulo. Essa condição delimita os valores dos lados que um triângulo pode ter. E se aquela combinação de valores possibilita a construção de um triângulo. Resumindo essa regra, é o seguinte. Nós temos aqui um exemplo de triângulo com lados 2, 3 e 2,5. Como que eu faço para descobrir se essas medidas podem ser medidas de lados de um triângulo? Eu pego o maior lado, no caso é 3, e verifico se ele é menor do que a soma dos outros dois. Então, se eu somar 2 mais 2,5, eu vou ter 4,5, que é maior do que 3. Então, o maior lado é menor do que a soma dos outros dois. Esse valor possibilita a construção de um triângulo. Agora, eu posso verificar um triângulo com lados 5, 2 e 3. Nesse caso, eu pego o maior lado, que é 5, e eu tenho que verificar, então eu não sei se é verdade, que o 5 é menor do que a soma dos outros dois, 2 mais 3. Agora, vai acontecer que o 5 a soma dos outros dois lados também é 5, então o valor é igual. Quando o valor é igual,
isso significa que não é possível construir um triângulo, ok? Por outro lado, nós temos uma situação nesse exemplo, 8, 2 e 3. Nós temos aqui o 8, que é o maior lado, e eu tenho que saber se é menor no caso, do que a soma dos outros dois lados. 2 mais 3 vai dar 5, e 5 não é maior do que 8. Então, esses valores não servem para serem lados de um triângulo. Então, a condição de existência de um triângulo é necessário que o maior lado seja menor do que a soma dos outros dois. Ele não pode ser igual nem maior, tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Sabendo disso, nós agora podemos classificar os triângulos conforme as suas características. Nós podemos então classificar os triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. Aqui na nossa imagem nós vemos as classificações respectivas de cada uma dessas informações. Aqui na esquerda, quanto aos lados, a classificação, nós temos um triângulo equilátero, ou seja, os lados AB, BC e CA são congruentes. Nós estamos aqui, né, nessa direção da setinha. Isso mostra que o triângulo tem todos os lados iguais. E ele representou os lados iguais com todos os lados tendo a representação de um tracinho. Já o triângulo isósceles, no caso, tem apenas dois lados congruentes, que são os lados AB e AC. Ele representou ali fazendo um tracinho, a mesma quantidade de tracinhos nos dois lados. Isso representa que esses dois lados possuem a mesma medida. Já o lado aqui de baixo, ele não possui a mesma medida que os outros lados, porque ele não tem também um tracinho. Isso significa que ele é diferente dos outros dois. Já o triângulo escaleno é o triângulo que não possui lados congruentes. Os três lados têm valores diferentes. Essas foram as classificações quanto aos lados. Nós temos também as classificações quanto aos ângulos. As classificações quanto aos ângulos são acutângulo, quando os três ângulos são menores que 90 graus. Então nós temos ali a medida de BAC, a medida de ABC e a medida de BCA são menores que 90 graus. Então é um triângulo acutângulo, todos os ângulos são agudos. O triângulo obtusângulo é o triângulo que possui um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo que vale mais que 90 graus. Então a medida de ABC, que é o ângulo obtuso ali no caso, é maior que 90 graus. E nós temos o triângulo retângulo, que é o triângulo que possui um ângulo reto. Nesse caso é o ângulo ABC, que mede 90 graus. Essas são as classificações dos triângulos quanto aos ângulos, e nós podemos ter combinações dessas classificações. Nós podemos ter um triângulo retângulo que seja isósceles, nós podemos ter um triângulo obtusângulo que seja escaleno, por exemplo. O triângulo equilátero sempre vai ser acutângulo, essa é uma propriedade dele, mas as demais combinações são sempre possíveis, tá bom? E elas são importantes para que nós conheçamos e possamos aplicá-las em diversas situações aí. Agora, além dessas propriedades, nós temos também a propriedade que fala sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Para isso, primeiro é necessário que nós lembremos de duas informações. Primeira informação, nós precisamos lembrar que uma linha reta possui 180 graus de medida de seu ângulo. Esse ângulo aqui é de 180 graus. E nós temos que saber também que duas paralelas cortadas por uma transversal possuem esses ângulos aqui que são alternos internos, ou seja, eles possuem a mesma medida. Eles têm esse formato de Z aqui e esse ângulo é igual a esse, tem a mesma medida. Isso é importante para que nós possamos encontrar o valor da soma dos ângulos internos de um triângulo. Como é que nós fazemos isso? Bom, eu tracei uma reta R, aquela reta ali preta, em cima do vértice B de um triângulo qualquer que eu desenhei aqui. E pintei cada ângulo do triângulo de uma cor diferente, porque são ângulos diferentes. Agora, se você perceber, nós temos que lá em cima, naquela reta R, foram colocados os ângulos A e o ângulo C, que são os ângulos aqui debaixo do triângulo. Por quê? Porque você vai perceber que são duas paralelas, a reta R e o lado AC do triângulo são duas paralelas, cortadas por uma transversal, que é o lado AB. Então nós temos um Z formado aqui, olha. Olha o Z aqui. E esse Z marca que o ângulo Azinho lá de cima é igual ao ângulo A azul aqui de baixo.
Da mesma forma, nós temos um Z invertido, mas que também serve para nós descobrirmos o valor do ângulo, que está aqui. E ele determina que o ângulo vermelho aqui de baixo, C, é igual ao ângulo vermelho lá de cima, C. A partir disso, nós temos que lá em cima, os três ângulos juntos formam o valor do ângulo de uma reta. E qual é o valor do ângulo da reta? 180 graus. Ou seja, os ângulos A mais B mais C do triângulo são iguais a 180 graus. Isso acontece para todos os triângulos. Portanto, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer que seja o triângulo, é igual a 180 graus. Isso aqui é uma informação muito útil, que nós vamos usar bastante em toda a nossa vida escolar e também vida universitária, caso a gente escolha algum curso mais voltado para a área de exatas aí. Partindo então da soma dos ângulos internos, nós vamos para as congruências entre triângulos. O que é congruência? Congruência é quando as figuras são iguais, e as mesmas medidas, tanto dos ângulos quanto dos lados. Para que isso aconteça, tem que ter a mesma forma e o mesmo tamanho. Então, um triângulo só pode ser congruente a outro triângulo. Um quadrado só pode ser congruente a outro quadrado, e assim por diante. E as condições para que isso aconteça são que os lados correspondentes sejam congruentes e que os ângulos correspondentes sejam congruentes. Então, por exemplo, nós temos um triângulo aqui qualquer, ABC, e nós temos um triângulo aqui qualquer, DEF. Para que esses triângulos sejam congruentes, é necessário que o ângulo A seja congruente ao ângulo D. É necessário que o ângulo B seja congruente. Eu desenhei o congruente de outro formato para vocês saberem que a congruência pode ser escrita tanto naquele formato de cima quanto no formato de baixo. O ângulo B congruente ao ângulo E, ou seja, tem o mesmo valor. O ângulo C congruente ao ângulo F. O lado AB congruente ao lado DE. O lado AC congruente ao lado DF. E o lado BC congruente ao lado EF. Quando dois triângulos são congruentes, significa que eles têm todos os lados com o mesmo valor, os lados que são correspondentes, né? E todos os ângulos com o mesmo valor, os ângulos que são correspondentes, ou seja, que correspondem às mesmas posições em cada um dos triângulos. Pode acontecer, por exemplo, que nós tenhamos assim, olha, um triângulo retângulo assim e um outro triângulo retângulo assim. Bom, isso significa que, vamos chamar aqui de A, B, C, aqui de D, E, F. Isso significa que o ângulo A é congruente ao ângulo D, porque eles estão na mesma posição. O ângulo E é congruente ao ângulo B, porque eles estão na mesma posição. Percebe? E o ângulo C é congruente ao ângulo F, porque eles estão na mesma posição. Então não é simplesmente quem está na esquerda com quem está na esquerda. Você tem que perceber o formato do triângulo, como o triângulo está posto, e aí sim perceber qual é o ângulo que é correspondente àquele ângulo que nós estamos analisando na outra figura. Ok? Isso é muito importante para que nós consigamos fazer a descoberta da congruência entre os triângulos. Agora, se nós tivéssemos que descobrir se todos os ângulos são iguais e todos os lados são iguais para determinar se os triângulos são congruentes ou não, nós teríamos muita dificuldade, porque várias questões apresentam informações faltando. Então, a gente não conseguiria ter certeza que as figuras são congruentes ou não. Para isso, nós temos casos específicos que nos facilitam na hora de descobrir essa informação. Essas congruências, nós damos nomes específicos para cada caso de congruência. Nós temos o primeiro caso ali, chamado de lado, ângulo, lado, ou conhecido como LAL. Nesse caso, nós temos que dois lados congruentes e o ângulo formado também congruente determinam que esses dois triângulos são congruentes. Então, nós temos o lado AB é congruente ao lado DE. Então, nós temos ali, ó, lado AD é congruente ao lado DE. Percebam que, como os dois triângulos estão desenhados na mesma posição,
fica mais fácil descobrir qual é o lado correspondente, né? A gente tem que sempre analisar se os lados são os correspondentes. Agora, foi o lado. O ângulo, percebam que não é qualquer ângulo, é o ângulo formado entre os dois lados que eu estou analisando. Então, o ângulo B é congruente ao ângulo E. Não pode ser o ângulo B congruente com o ângulo D, por exemplo, está lá em cima no triângulo. Não. Tem que ser o ângulo B com o ângulo E. E o lado BC, que é o outro lado do ângulo, tem que ser congruente ao lado EF, que é o outro lado do ângulo do outro triângulo. Quando nós temos que essas informações batem, nós temos que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. E isso vai ser válido. Ou seja, a partir disso nós podemos dizer que o ângulo A é igual ao ângulo D. Nós podemos dizer que o ângulo C é igual ao ângulo F. Nós podemos dizer que o lado DF é igual ao lado AC. E assim por diante. Nós podemos dizer que os dois triângulos têm todas as medidas iguais em suas respectivas posições. Tá bom? Baseando-se nisso, nós podemos também analisar as outras regras de congruência. A segunda regra é a regra de lado, lado, lado. No caso, os três lados do triângulo são congruentes. Então, nós temos que o lado AB é congruente ao lado DE. Nós temos que o lado AC é congruente ao lado DF. E nós temos que o lado BC é congruente ao lado EF. Baseados nisso, nós podemos dizer com certeza que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Com isso, esse ângulo aqui é com certeza igual a esse é igual a esse, e esse é igual a esse. Tá ok? Percebam também que são os lados correspondentes. O lado AB é correspondente ao lado DE e assim por diante. Tem que ser sempre as posições correspondentes nos triângulos que nós estamos estudando. A terceira congruência possível é a congruência do ângulo lado ângulo. Ou seja, nós temos aqui o triângulo ABC e o triângulo DEF. Então, ângulo, no caso o ângulo A, é congruente ao ângulo D. Nós temos ali que os dois ângulos desenhados com apenas uma linhazinha. O lado AC é congruente ao lado DF. Percebam que é o lado que está na mesma posição nos dois ângulos. Não pode ser o lado BC, por exemplo, que está lá longe do ângulo A. Tem que ser sempre o lado que está do lado do ângulo. E o outro ângulo, que é o ângulo C, que é congruente ao ângulo F. Não pode ser qualquer ângulo, tem que ser o ângulo que está imediatamente do lado, que está imediatamente após o lado que nós estamos analisando, né? Que está um do lado do outro. Não poderia ser o ângulo B com o ângulo E, por exemplo. Tá? A partir disso, se esses valores são iguais, nós podemos dizer que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Tá? E com isso, aí sim o lado BC é igual ao lado EF, o lado AB é igual ao lado ED, e o ângulo E é igual ao ângulo B. Tá ok? Aí sim nós podemos confirmar que esses triângulos são congruentes, ou seja, possuem medidas iguais. O quarto caso é o caso de lado, ângulo e ângulo oposto. Então nós temos ali, são dois triângulos em que nós temos o lado, que no caso é o lado AB, é congruente ao lado DE. Nós temos o ângulo B, que é congruente ao ângulo E, e o ângulo oposto ao lado que nós estamos analisando. Então, no caso, no primeiro triângulo, o ângulo oposto ao lado AB é o ângulo C. O ângulo oposto é congruente ao ângulo oposto do outro triângulo, que no caso é o ângulo F. Nesse caso específico, nós temos essa situação. E quando nós tivermos essa situação, nós podemos dizer com certeza que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. E por conta disso, os outros lados são congruentes e o outro ângulo também é
congruente, ok? Por fim, nós temos um caso especial aqui que só acontece no triângulo retângulo, que é o hipotenusa cateto. Para nós conhecermos primeiro um triângulo retângulo, talvez alguém aí não esteja habituado, familiarizado com o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é o triângulo que possui um ângulo reto, nós vimos isso no início da aula. E o lado oposto ao ângulo reto, ou seja, o maior lado do triângulo retângulo, chama-se hipotenusa. E os outros dois lados nós damos o nome de cateto. Tanto esse quanto esse se chamam cateto. Nessa situação nós temos o seguinte, aqui é ângulo reto, né? Aqui é ângulo reto. Nós temos que aqui é o triângulo ABC, aqui é o triângulo DEF. Nós temos então que a hipotenusa tem a mesma medida, então AC é congruente a DF. Nós temos que algum cateto, no caso AB, é congruente ao cateto DE. Se isso acontecer, nós já temos condições suficientes para dizer que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Só que essa regra só vale para o triângulo retângulo. Se for outro triângulo, essa regra da hipotenusa cateto não funciona. Até porque os outros triângulos não possuem nem hipotenusa nem cateto. Por fim, nós temos então que os triângulos possuem pontos notáveis em suas construções. O que isso significa? Significa que nós temos determinadas linhas que nós traçamos no triângulo que formam pontos especiais em suas estruturas, tá? Nós temos então que basicamente nós temos aqui sevianas. O que são sevianas? São linhas que ligam um vértice ao outro lado do triângulo aqui, ó. Um vértice ao outro lado. Só que existem sevianas especiais que fazem coisas especiais. Então, por exemplo, o primeiro caso ali, o ponto é o incentro. O incentro é o encontro das bissetrizes. O que são bissetrizes? Baseado no desenho que nós temos ali como exemplo, nós sabemos que as bissetrizes são linhas que cortam os ângulos em suas metades. Ou seja, aqui, olha, nós temos aqui essa linha, divide esse ângulo em dois pedaços iguais. Essa seviana aqui que eu estou traçando divide esse outro ângulo em dois pedaços iguais, porque são bissetrizes. E esse outro triângulo aqui possui essa seviana, que nós chamamos de bissetriz, que divide esse ângulo em dois pedaços iguais. A bissetriz, então, aí o encontro das três bissetrizes forma esse ponto que nós chamamos de incentro. O incentro é o ponto de encontro das bissetrizes e também é o centro do círculo que nós podemos desenhar dentro do triângulo, que nós chamamos de círculo inscrito. Então, o incentro é o centro do círculo inscrito, como está ali na figura, eu estou desenhando aqui agora. Se você pegar a ponta seca do compasso, colocar no incentro, pegar a ponta de grafite e colocar no lado do triângulo, em cima do lado, você consegue desenhar uma circunferência perfeita dentro do triângulo e que ela toca nos três lados ao mesmo tempo. Tá bom? Como está representado ali na figura. O próximo ponto é o baricentro, que é o encontro das medianas. Medianas são retas que saem dos vértices e dividem os lados em dois pedaços iguais. Então nós temos aqui a primeira mediana, que divide esse lado em dois pedaços iguais. A segunda mediana divide esse lado aqui em dois pedaços iguais. E a terceira mediana divide esse lado aqui em três pedaços iguais. Nós temos aqui então esse ponto que é chamado de baricentro. É o encontro das três medianas. Esse ponto é conhecido como centro de gravidade do triângulo. Ou seja, se vocês desenharem um triângulo e recortarem numa folha de papel, descobrirem onde é o baricentro e colocarem o dedo equilibrando essa folha de papel no formato de triângulo no baricentro, o triângulo vai ficar suspenso na sua mão sem tombar para nenhum lado. Muitos postos de combustíveis têm o telhado em formato de triângulo e às vezes, para não colocar muitas pilastras e atrapalhar o trânsito de carro dentro do posto, eles colocam uma única pilastra sustentando o telhado em formato de triângulo no ponto conhecido como baricentro. E ali o telhado fica completamente equilibrado. Agora, o terceiro ponto é o ortocentro, que é o encontro das alturas.
Ou seja, nós temos aqui, olha, o que são alturas? É uma reta que sai do vértice e vai até o lado oposto, fazendo 90 graus no lado oposto. Aqui, aqui e aqui. Esse ponto aqui é o ortocentro. O ortocentro pode estar dentro da figura, quando é um triângulo acutângulo. Ele pode estar sobre algum vértice, como é o segundo caso aqui, na minha figura do meio, quando é um triângulo retângulo. O ponto de encontro é o ponto H ali, que é o ortocentro. No triângulo retângulo, o ortocentro coincide no vértice do ângulo reto. E quando é um triângulo obtusângulo, que é o terceiro exemplo ali do nosso caso de ortocentro, o ortocentro vai estar fora do triângulo, naquele ponto H, que está bem ali do lado de fora do triângulo, tá? Então o ortocentro pode estar em 3 lugares diferentes, dependendo de qual é o triângulo que você está estudando. Se ele é um triângulo acutângulo, se ele é um triângulo retângulo ou se ele é um triângulo obtusângulo. Por fim, nós temos o circuncentro, que é o ponto de encontro das mediatrizes. O que são mediatrizes? Mediatrizes são retas, quando você tem um triângulo aqui, olha, são retas que dividem um lado na metade e são as únicas que não aparecem, não cortam o vértice necessariamente. Mediatrizes são retas que dividem um lado na metade e sobem fazendo 90 graus. Então tá aqui, ó. Primeira mediatriz, dividiu esse lado em 2 pedaços iguais e faz 90 graus. A segunda mediatriz está aqui, dividiu esse lado em 2 pedaços iguais, aqui faz 90 graus. E a terceira mediatriz está aqui, ficou um pouquinho torta, mas divide esse lado em 2 pedaços iguais e faz 90 graus. O ponto de encontro das 3 mediatrizes se chama circuncentro. E o circuncentro é o centro do círculo circunscrito, ou seja, um círculo que está por fora do triângulo e toca nos 3 vértices do triângulo, tá? Se você pegar a ponta seca do compasso e colocar no circuncentro, pegar a ponta do grafite e colocar no vértice do triângulo, você consegue construir um círculo que passa perfeitamente nos 3 vértices desse triângulo. Você pode ter 3 casos diferentes, como está aparecendo aqui no nosso exemplo. O caso do triângulo acutângulo, em que o circuncentro está dentro do triângulo. O caso do triângulo retângulo, em que o circuncentro está sobre a hipotenusa do triângulo. E o caso do triângulo obtusângulo, em que o circuncentro está fora do triângulo. Tá ok? Nesses 3 casos, o triângulo possui circuncentro, mas podem estar localizados em posições diferentes. Para você ter facilidade na hora de conseguir lembrar qual o nome de cada um deles e a quem eles estão associados, eu tenho uma dica aqui, que é o MC Bimbão. O MC Bimbão é quem a gente lembra na hora de memorizar os nomes de cada um desses pontos notáveis, tá? Nós temos então aqui que o ponto de encontro da mediatriz é o circuncentro. Nós temos que o encontro das bissetrizes é o incentro. O encontro das medianas é o baricentro. E o encontro das alturas é o ortocentro. Então o MC Bimbão vai ser quem vai te ajudar a lembrar o nome de cada um dos pontos notáveis do triângulo. Tá ok? Então, pessoal, eu espero que tenham gostado, que tenham entendido o conteúdo da aula de hoje. É um conteúdo bastante importante. E espero que tenham aproveitado aí essa aula de hoje. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.